E eu estou aqui hoje para falar de um tema super importante. Eu sou pastor e eu tenho sido procurado por muitos jovens com questionamentos a respeito de sexo. Então eu decidi falar com vocês a respeito disso e dar alguns dados que são muito importantes para que vocês saibam sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo na questão da sexualidade, especialmente entre adolescentes e jovens. 60% dos adolescentes e jovens entre 16 e 18 anos já tiveram relação sexual. São 14 mil atos que insinuam ou mostram uma relação sexual exibidos na TV anualmente. 14 mil atos ou insinuações. Então, nessa pesquisa, a grande maioria dos adolescentes disseram que viveriam juntos, sem se casarem. O que isso demonstra? O que isso demonstra é que hoje o sexo não é visto mais como algo a ser exercido dentro de um relacionamento de compromisso. Hoje as pessoas veem o sexo muito mais como uma fonte de prazer do que de compromisso. Agora, qual a consequência disso? A consequência disso é muita dor e muita rejeição, porque quando as pessoas se ligam pelo sexo, vamos ficar e vamos ter uma relação, conheceu a pessoa um dia, no mesmo dia já vai para a cama. Muitas meninas, especialmente as meninas que se ligam mais afetivamente, ficam machucadas. E pasmem, numa pesquisa também feita nos Estados Unidos, mostra que muitos relacionamentos quebrados acabam gerando um sentimento de culpa muito grande, de raiva, e até mesmo muitos adolescentes têm vontade de se suicidar. Alguns se dilaceram, se cortam, outros literalmente se matam por causa de um amor quebrado, de um amor que foi rejeitado. Além disso, ele ainda também tem muitas consequências físicas, porque o sexo sem responsabilidade, ele acaba trazendo muitas doenças transmissíveis, são as chamadas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, tais quais AIDS, gonorreia, sífilis, cancro e outras mais, hepatite C e outras doenças mais que podem comprometer a vida da pessoa para o resto da sua história. Então, querido, o sexo é de fato algo que Deus preparou e é algo maravilhoso, porque Ele poderia ter feito uma outra maneira de procriar que não tivesse que necessariamente ter o sexo. Até nas plantas, por exemplo, existem a reprodução assexuada. Certamente Deus quis que o sexo fosse a cereja do bolo no relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas você que é jovem, que está descobrindo a sua sexualidade, você que está aí, sabe, com os hormônios lá em cima, muitas vezes você não consegue segurar. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre o que vem como consequência de uma vida sexual sem compromisso. Uma das coisas é culpa. Tem muita gente culpada depois que cometeu sexo, depois que perdeu a virgindade, depois que se entregou, engravidou, a pessoa tem vergonha, aí tem vontade de fazer um aborto, muitas vezes procura clínicas clandestinas. Por quê? Porque não se preparou para aquela relação. Aliás, vocês sabem, queridos, que a gravidez indesejada, ela acontece muito mais entre os cristãos do que os não cristãos. Por quê? Por uma razão simples. O indivíduo que não é cristão, que já assumiu que o sexo é uma coisa natural, ele se previne. Ele usa camisinha, às vezes as mulheres tomam pílula e ainda assim usam camisinha para não terem doenças. Então a gravidez, ela não vem de maneira desejada. Agora os cristãos muitas vezes pensam que vão dar aqueles amassos, naqueles apertos, e vão ficar sozinhos e vai acontecer absolutamente nada. Na maior parte das vezes, a pessoa que não se previne, não se planeja, acaba tendo uma gravidez indesejada ou então sendo contaminado por alguma doença. Agora, por que o sexo é algo tão importante? Tem muita gente que me pergunta na internet, mas por que o sexo é uma coisa que prende tanta gente? Eles perguntam por que eu não consigo me livrar. Sabe por quê, queridos? A razão é simples.
O nosso cérebro, quando a gente é estimulado sexualmente, ele produz uma substância chamada dopamina. Essa substância, ela é a substância do prazer e do foco. Por exemplo, quando o indivíduo cheira cocaína, o cérebro produz dopamina. Por isso, o indivíduo fica ligado, fica com aquela sensação maravilhosa, né? É a dopamina no cérebro. O sexo produz a mesma coisa. Agora, a característica da dopamina é que ela produz prazer, produz foco e vicia. Aliás, quando você fornece alguma coisa que gere a dopamina no seu cérebro, a partir daí o cérebro começa a pensar, bom, se eu estou recebendo algum estímulo que vai gerar dopamina, então eu não preciso produzir a dopamina por mim mesmo. E como resultado, a pessoa acaba ficando viciada naquilo. Da mesma maneira que o indivíduo que fuma, a nicotina também acaba produzindo dopamina, e isso gera vício, mas gera prazer e gera foco. Você que fuma sabe que quando você está pensando, quer pensar sobre alguma coisa, você fuma. Por quê? Porque a nicotina produz dopamina, que produz o prazer e produz o foco também, mas vicia. Da mesma maneira, o sexo acaba produzindo prazer, foco e também o vício. É por isso que a menina apaixonada, que o menino apaixonado, ele não consegue pensar em outra coisa senão fazer amor com o seu namorado ou com a sua namorada. Não é assim que acontece? Então, o cérebro produz a dopamina, que é esse hormônio do prazer e do bem-estar e do foco. Só que, como consequência disso, a pessoa fica viciada e ao mesmo tempo ela vai ficar muitas vezes marcada, magoada, quebrada, não consegue se livrar, né, daquele sentimento e passa às vezes meses, anos para poder se livrar daquela pessoa que produzia esse sentimento, dopamina. Então, queridos, como é que eu posso dizer para vocês que vocês podem se livrar das consequências de um sexo sem Deus, sem a bênção de Deus e sem o compromisso? Em primeiro lugar, confesse o seu pecado. Confesse, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além disso, é muito importante você aceitar o perdão de Deus. Porque se você aceita o perdão de Deus, a paz que excede o entendimento vai guardar o seu coração. Mas outra coisa que você tem que fazer, decida se consagrar a Deus. Quando você se consagra a Deus e toma uma posição, você diz não para o sexo sem compromisso. E quando você diz não para o sexo sem compromisso, vai vir a tentação com toda certeza. Você diz não e você se prepara para enfrentar aquela tentação. E depois de um tempo, aquilo começa a perder a força. O organismo começa a perceber que a dopamina não vai chegar de maneira tão fácil. E aí então o cérebro volta a produzir aquele hormônio e você naturalmente fica livre daquele vício. Eu quero terminar, meu querido, minha querida, dizendo para você, o sexo é maravilhoso, o sexo é uma bênção, mas Deus criou o sexo para ser exercido dentro da aliança entre um homem e uma mulher, o sexo entre marido e a esposa. Se você puder esperar, e se você estiver ligado a alguém que vai saber honrar a você, te esperar até o momento que vocês estão prontos para fazer um compromisso perante Deus, o sexo será algo maravilhoso para você experimentar com a sua esposa, com o seu marido, pela vida inteira. Com a bênção de Deus e sem vícios e sem amarras. Em nome de Jesus, eu quero declarar para você que está me vendo agora e que está ouvindo essa palavra, você pode ser livre. E se você está sentindo culpa agora, em nome de Jesus, confesse o seu pecado e aceite o perdão, porque não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Ele tem perdão para você, tem libertação e tem uma paz que excede todo o entendimento. Um beijão no coração de todos.